Olá, meu nome é Laís Duarte, eu tô aqui a convite do Centro Acadêmico Emílio Ribas, da Faculdade de Saúde Pública da USP, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e profissional no quadro Me Formei Agora. Eu acredito que para falar um pouco sobre as decisões que a gente toma, o caminho que a gente segue depois da nossa formatura, depois da nossa graduação, onde a gente está hoje, antes de falar um pouco sobre o que eu faço, é importante a gente conhecer um pouco da história, da trajetória, que é determinante, é decisivo nesse processo de tomada de decisão quando a gente chega no final do curso. É muito importante nessa construção de preferências, do que você gosta, o que você não gosta de fazer, das possibilidades que você tem para explorar, que eu acho que isso foi fundamental para eu saber o que eu gostaria de fazer. Atualmente eu acabei de finalizar o meu mestrado, eu fiz o mestrado na linha de pesquisa de nutrição e saúde pública aqui da USP e trabalho com consumo alimentar de populações, trabalho com epidemiologia nutricional e hoje a decisão de ter ido para a área da pesquisa, para a área da ciência, é uma construção do passado, desde 2012, de quando eu ingressei na minha graduação, até o momento que eu finalizei e falei, agora o que eu faço? Então, acredito que conhecer um pouco esse passo, essa trajetória anterior, é importante para entender todo esse processo. Então, eu entrei na graduação em 2012 e uma das fases importantes que eu acredito que foi fundamental para a construção, para o meu amadurecimento pessoal e profissional, foi a própria mudança para o início da minha graduação. Eu fui fazer o curso de nutrição em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, e eu precisei sair da casa da minha mãe, eu precisei me mudar. Eu sou de uma cidadezinha no interior da Bahia, chamada Irecê, e eu fui para João Pessoa, que era uma capital. Eu saí de uma cidade de 60, 70 mil habitantes para João Pessoa, onde eu não tinha familiares, onde eu não tinha conhecidos, mas eu queria fazer meu curso. E é muito engraçado porque quando eu decidi que eu queria fazer nutrição, eu cheguei na graduação em 2012 muito decidida e determinada que eu queria ser nutricionista clínica. Eu queria trabalhar com nutrição clínica. O meu sonho, eu falo que era a síndrome do jaleco branco, que você chega no curso e você se imagina trabalhando em um hospital, trabalhando em clínica, fazendo atendimento clínico, que eu não sei, agora acho que nós temos uma percepção da importância de outras áreas da nutrição, mas em 2012, quando eu ingressei, principalmente por eu vir de uma cidadezinha do interior, o papel do nutricionista, ou como o nutricionista era visto, ainda era muito isso. Era só o nutricionista de consultório, era aquele profissional emagrecedor de pessoas. E eu falo, isso é engraçado. E por que eu falo que essa trajetória dos 4, 5 anos de graduação é super importante? Porque eu entrei, essa pessoa entrou muito determinada, que com certeza sabia que queria ser nutricionista clínica. 5 anos depois, 5 anos e meio, eu levei 5 anos e meio para completar a faculdade, eu já vou explicar por quê. 5 anos e meio depois, no final da minha graduação, eu quase não terminava, porque eu tinha um bloqueio com a nutrição clínica e eu não queria sequer fazer o meu estágio de nutrição clínica. Foi a última coisa que eu precisei fazer, já a ponto de defender o meu TCC. E eu tinha um bloqueio, eu não queria fazer o estágio de nutrição clínica porque eu não gostava. E eu não queria, e assim, eu chorava pra ir. Pra mim seriam assim, os 2 meses de maior tortura do final da graduação, mas que eu precisava fazer para poder concluir o curso. E eu falo, isso é muito engraçado, porque quando eu entrei no curso eu tinha certeza absoluta que eu queria ser uma nutricionista clínica. E aí, por que mudou? O que aconteceu dentro desses 5 anos e meio que mudou a minha cabeça de quando eu entrei para quando eu saí, que foi determinante, o que foi tão decisivo para que eu modificasse e quisesse seguir a parte da academia, da ciência, ser uma nutricionista da pesquisa. Em 2012, assim que eu ingressei no curso, eu entrei em fevereiro. Em março, começou uma greve que durou 4 meses nas universidades federais.
E dentro dos 5 anos e meio eu peguei 3 grandes greves na universidade. E a primeira já foi essa. Então eu cheguei, um mês de curso, e comecei essa greve. Acho que eu tinha tido o quê? 3 aulas de uma disciplina de histologia, de anatomia. Não sabia nada de nutrição. Mas os projetos da universidade não pararam. Então, em março do ano que eu ingressei, teve uma seleção para um projeto de extensão. E eu fiz a minha inscrição, fui e já entrei nesse projeto. E foi um projeto que eu fiquei por 2 anos, 2 anos e meio atuando, o PNAB. E eu brinco que eu fui formada na extensão universitária, eu fui formada no PNAB, eu fui uma pinabiana antes de ser uma nutricionista. Então, eu sou uma extensionista antes mesmo de fazer a minha graduação em nutrição, porque eu fiquei muito tempo, eu passei praticamente o primeiro semestre da minha graduação, inserida ali na extensão, sem ter contato nenhum com o curso, sem ter contato com conteúdo teórico de nutrição. E essa experiência foi super importante para mim, porque a visão que o projeto tinha, eu trabalhei com uma vertente da educação popular, da metodologia freiriana, e foi muito importante para quando eu cheguei a atuar com umas coisas da nutrição, eu ter uma visão diferenciada, eu ter uma visão mais humanizada, eu ter uma visão baseada em princípios que eu tinha adquirido no projeto, da amorosidade, da construção compartilhada do conhecimento, da valorização do ser humano como um perceptor de saber, e que todo mundo tem algo para acrescentar e que você não tá ali como a figura que sabe tudo, que tá ali para ensinar alguém. E aí, acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive. E aí, junto no segundo ano, depois que eu tava já nesse projeto, eu comecei a ingressar em monitoria de disciplinas. Eu fiz 2 anos também de monitorias em 2 disciplinas diferentes, em técnica dietética e nutrição e saúde coletiva. E aí foi um pouco desse primeiro contato que eu tive com a academia, com essa coisa de auxiliar em sala de aula. E eu comecei a criar um gosto disso. Falei, eu acho que eu gosto dessa coisa de compartilhar o saber, de estar ali tentar ajudar o outro, com base na experiência que eu já tinha tido, ter passado como aluna nessas disciplinas, eu estar ali ajudando o outro que também está passando por isso agora. Então eu acho que eu tenho algo a acrescentar, eu tenho algo a complementar. E em 2014, depois de 2 anos na faculdade, eu consegui uma bolsa no programa Ciências Sem Fronteiras. E aí eu fui ficar 1 ano e meio nos Estados Unidos. Então foi quando eu parei essas experiências, eu me afastei do projeto de extensão, da monitoria, para ir fazer essa experiência. E onde eu fiquei 1 ano e meio e consegui ingressar em grupos de pesquisa, em fazer estágios em universidades renomadas. Tive um contato diferente, com uma realidade diferente de nutrição, que também foi muito importante para mim. Eu não sabia inglês quando eu me apliquei, não sabia falar nada. E, na verdade, acho que eu tive uma professora que me incentivou muito a me aplicar, porque eu não ia me aplicar, eu não acreditava que eu conseguiria ter a bolsa, que eu sequer conseguiria viajar para um país que eu não sabia falar uma língua. E outras pessoas acreditavam que eu podia e me incentivaram, fizeram inscrição para mim, me aplicaram. E acabou que deu certo e acho que foi fundamental para eu acreditar que sim, é possível, a gente precisa confiar. E às vezes a gente acredita que aquele caminho ou aquela coisa que a gente quer não é possível, mas eu acho que depois dessa experiência eu aprendi que sim. Eu voltei desse período de intercâmbio e ainda faltava coisa. Pra mim eu precisava ter um pouco mais de experiência da faculdade. Eu não estava pronta para sair da faculdade ainda. Eu queria ter mais coisa. Não estava pronta. Eu pensava, e agora? Eu vou me formar? Eu voltei, ainda faltava um ano de estágio com TCC e um semestre de disciplinas. Então eu fiz o semestre das disciplinas que faltavam, e aí só faltavam os estágios e o TCC. E eu tava super assustada, porque eu tinha que ir pros estágios para fazer as coisas, e aquela insegurança de o que é que eu tô fazendo, eu não sei o que é que eu vou fazer.
eu acabei indo também, ganhei uma outra bolsa depois desse semestre para um outro intercâmbio. Eu acabei indo ficar 6 meses em Portugal. E aí fui depois dessa bolsa. Fiquei mais esses 6 meses, tive essa experiência, tive contato com outras pessoas, com outras culturas. E voltei, e acho que foi importante, era um período a mais que eu precisava para voltar e falar, acho que agora eu consigo, eu vou para os estágios, eu acho que eu tô pronta para fazer isso. E fui fazer os meus estágios. E 5 anos e meio depois foi que eu consegui terminar minha graduação, mas com aquela sensação de eu conseguir vivenciar a universidade com todas as oportunidades que ela tinha para me proporcionar. Eu tive experiências em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, em monitorias. Quando eu retornei de Portugal, eu ingressei como voluntária em um projeto de pesquisa, em um projeto de monitoria, enquanto fazia os estágios. E acho isso muito importante porque, às vezes, a gente sai, quando a gente termina, quando a gente chega na nossa graduação, com aquela ideia de o que é a decisão que eu vou tomar, com base em quê? A nossa formação profissional não é só o conteúdo teórico, não é só a aula que você foi lá e assistiu, não é só o seu histórico acadêmico, as disciplinas que você cumpriu. E muito mais do que isso, eu acho que a decisão de por que eu queria ir para academia, por que eu queria fazer pesquisa, por que eu não quis mais ir para a clínica, por que eu tomei um outro caminho, não foram exclusivamente das disciplinas, não foi exclusivamente do conteúdo teórico do curso, mas foi principalmente dessas experiências, do vivenciar outras culturas, do conhecer outras pessoas, do estar ali ajudando o outro, do conhecer outras realidades por meio dos projetos, de vivenciar um pouco da pesquisa, um pouco da questão da monitoria, desse contato com a sala de aula, com compartilhar o conhecimento. E aí eu percebi que era isso que eu gostava de fazer. Era o ensinar o outro, era ajudar o outro, disseminar aquilo que a gente tanto estuda, que eu não via sentido em estudar tanto e vivenciar tanto, e ter tanta coisa, e ter tanta experiência, e ficar só pra mim. E que esse conhecimento, que essa experiência morresse comigo ou servisse só pra mim. E a forma que eu acreditei que tinha pra isso, e o retorno que eu conseguiria dar pra sociedade, era estar ingressando e tentar espalhar um pouco dessa experiência, desse conhecimento com o máximo de pessoas que eu conseguisse. E por isso que o meu plano, a longo prazo, meu plano de carreira maior, é ser uma professora, uma pesquisadora, uma formadora de outros profissionais e de pessoas também envolvidas com nutrição. Aí depois que eu me graduei, eu decidi vir fazer o mestrado na USP. Eu tinha esse plano, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos antes de concluir a minha graduação. Quando eu voltei dos intercâmbios, que eu falei, eu quero ir fazer o mestrado na USP. Porque antes eu não... Nossa, fazer o mestrado na USP é algo inatingível. Eu que estou aqui, não tenho nenhuma inserção lá da universidade, estou fazendo a minha graduação em uma outra instituição, então as chances são pequenas. E com aquela percepção de eu não confio em mim, eu não acredito que eu sou capaz. E aí, por isso que eu falei que algumas experiências são importantes pra gente, pra modificar o que a gente pensa e como a gente age. E depois que eu retornei, eu falei, não, eu quero ir fazer o mestrado na USP, que é um mestrado exclusivo, dedicado para a nutrição e saúde pública, que é o que eu gosto de trabalhar, e é isso que eu quero fazer. E aí eu fui me preparando, fui planejando, e fui me aplicando depois que concluí o curso. Eu ainda esperei um semestre para ter a abertura do edital, a seleção. Nesse meio tempo eu fiquei atendendo, quem não gostava de atender, eu fiquei atendendo domiciliar, fazendo serviços de personal diet. Depois que eu ingressei no mestrado, eu fiz coleta de campo em projetos de pesquisa, eu atendi clínicas de materno-infantil, eu atendi domiciliar. Então, assim, eu acho que eu só nunca atuei na parte de UAN, nunca tive nenhuma experiência. Mas, do resto, eu
sempre tento tá ter um pouco de sessão, ter um pouco de experiência, porque acho que é isso que forma a gente, que vai nos capacitando como profissional, é um pouco de cada coisa. Você não pode estar o tempo inteiro inserido apenas em uma coisa, fazendo só uma coisa, ou achando que só aquilo que é importante para você, porque nós somos um conjunto de fatores e tudo é importante. E eu acho que a lição que a gente tira dessa história eu acho que desde o início, de quando eu me mudei de casa para ir fazer a faculdade, essa coisa do amadurecimento, do crescimento, o amadurecimento pessoal e profissional, essa coisa de explorar novas culturas, de acreditar em si, de vivenciar, a resiliência, de lidar com dificuldades, de pegar aquela dificuldade, absorver o melhor e aprender com aquilo. Eu acho que é isso que forma um profissional depois, é isso que vai ser determinante para quando você terminar, você decidir o que é que você quer fazer. E o conteúdo teórico e o que a faculdade prepara, o que a faculdade nos prepara do ponto de vista teórico é só uma parte disso. O restante a gente tem que correr atrás, a gente tem que adquirir. E eu acho que a lição que eu tenho é: tentem aproveitar ao máximo. Se você ainda está na faculdade, tente aproveitar esse momento ao máximo e tirar o máximo que essa experiência tem para oferecer. Se você já está concluindo, tente, não se feche para apenas uma coisa, ou não ache que você quer uma única coisa e você tem só que fazer aquilo. Eu acho que ter um pouco de experiência de cada coisa é que vai lhe fazer perceber o que você realmente gosta, o que realmente lhe faz os olhos, com que os olhos brilhem, lhe dá aquela paixão. Então é isso, descobertas, explorar, aprender, tirar o melhor de cada coisa e boa sorte no futuro. Eu acho que o caminho, a gente sempre ainda não tá fechado, não tem nada determinado, sempre em construção, e o que determina essa construção do nosso caminho são essas experiências que a gente tá tendo. Então, sejam abertos e aproveitem o máximo de experiências que a vida apresentar para vocês. É isso, muito obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado.